Olá, nozes! Eu sou o Fred e sejam bem-vindos ao Casca de Nós. Geralmente eu faço recomendações ou reviews de mangás, mas hoje eu vou fazer algo diferente. Hoje vai ser mais um anime versus mangá com uma mistura de recomendação da semana. Estou falando do mangá de Oshinoko e sua adaptação para anime, onde eu irei analisar aspectos técnicos tanto da animação quanto do mangá. E eu irei tentar me ausentar de qualquer opinião pessoal, mesmo que isso seja algo impossível, já que são mídias totalmente diferentes, ou seja, as técnicas utilizadas são completamente diferentes, o que fica impossível de dizer qual é melhor que a outra. Mas dá para dizer qual mídia fez um trabalho melhor utilizando as ferramentas daquela mídia em específico. Eu fiz isso tanto com Chainsaw Man quanto com Blue Lock, porém não no nível que eu vou fazer hoje. E aí, se vocês gostarem dessa análise comparativa, deixa o like para eu saber que vocês gostaram. E é claro, não se esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Oshinoko é um mangá do mesmo autor de Kaguya-sama Love is War. Porém, ele é responsável apenas pela história, enquanto a arte é de outro artista. A arte é de autoria de Mengo Yokoyari, uma mangaka e designer de personagens para animação. Se você ainda não assistiu ou leu Oshinoko, sugiro que você pause esse vídeo e veja ao menos o primeiro episódio, ou leia o primeiro volume do mangá. Isso é, 10 capítulos do mangá. Diferente de outras obras, o Oshinoko é difícil de fazer uma sinopse, pois Aka Akasa, o autor, o roteirista dessa obra, ele criou uma estrutura para esse mangá que dificulta entender sobre o que exatamente a história é de primeira. É por isso que o primeiro episódio tem 1h20. Um filme, basicamente. E faz sentido o primeiro episódio ser um filme, pois, como eu disse antes, Aka Akasa planejou que todo o seu primeiro volume fosse um prólogo para a verdadeira história. Então, o incidente excitante que faz a história ir para frente só ocorre no final do primeiro volume. Não que não aconteça nada durante os primeiros capítulos, isso até porque teve bastantes incidentes excitantes até a grande virada da história. Porém, eles são menores em escopo narrativo, em escopo dos personagens, do que o acontecimento no final do primeiro episódio, no final do primeiro volume. Tudo que eu posso dizer sem falar spoilers é que este é um mangá sobre o lado sujo da indústria do entretenimento. E o autor faz um ótimo trabalho para ser imprevisível sem apelar para coincidências ou deus ex machina, apesar de ter um deus ex machina ali logo no início, mas que realmente passa batido. E por isso o início dele pode acabar afastando algumas pessoas pelo seu início estranho. Um cara adulto que é fissurado numa garota de 16 anos, beirando ao lolicon. Mas o autor não se aprofunda nisso e até admite logo no primeiro capítulo, no primeiro episódio, que sim, isso é muito estranho. E ele faz questão de abordar essa estranheza, então não é exatamente isso que pode afastar as pessoas. E ele aborda conscientemente esse aspecto da história, o que acaba elevando até a leitura dessa obra. Felizmente essa parte não durou muito, e muita gente que pensou em parar por ali, mas continuou devido ao primeiro episódio ter 1 hora, acabou não se arrependendo. Então se você ainda não leu ou viu o anime, para este vídeo neste exato momento. Vai assistir, vai ler e aí depois volte pra cá. Porque agora eu vou te dizer porque o anime é melhor que o mangá. É raro uma adaptação ser melhor que sua obra original, mas acontece. Esse é o caso de Oshinoko, que adapta a história quase 1 por 1. Esse quase é extremamente importante, pois Aka Akasa, o roteirista, utiliza o roteiro da melhor forma possível para mídia mangás. Então, o problema estaria na artista? Sim e não. O segredo de uma boa adaptação não está na obra original, e sim na produção da animação. A artista comete alguns erros? Sim, mas o anime comete tantos erros quanto, se não até mais, que a artista do mangá. Sinceramente, não esperava tantos erros de uma artista que é tão experiente e versátil quanto a Mengo Yokoyari, que já tem trabalhos tanto com mangás quanto com a própria indústria da animação, incluindo o próprio anime de Oshinoko. Isso mesmo, a artista do mangá está trabalhando na adaptação de anime Oshinoko também. Mas o que faz o anime ser melhor que o mangá? Você deve estar se perguntando, já que o vídeo já está até aqui, eu ainda não expliquei. Vou começar com o roteiro. O que eles mudaram para que o anime ficasse melhor? Como eu disse antes, o anime é quase 1 por 1. Com exceção do início de cada capítulo. O mangá abre com Aqua e Ruby indo para uma apresentação ou uma entrevista, e cada capítulo em diante inicia com uma entrevista do personagem mais importante daquele capítulo, ou mais relevante. Assim se cria uma expectativa para o capítulo,
pois nós estamos vendo a história do futuro, ou melhor, do presente, para o passado. Além disso, a entrevista dá dicas para o leitor do que vai acontecer no capítulo. E por essa razão não achamos no mangá, ao menos não achamos em nenhum momento, que a Ai é a protagonista, enquanto no anime fica a impressão dela ser a protagonista. Pois cada início de capítulo eles reforçam a ideia de que Aqua e Ruby são os protagonistas e que algo aconteceu com a Ai. Eles não dizem exatamente o que é, mas você já se prepara para que algo aconteceu com ela. E não é à toa, pois Ai é uma protagonista extremamente ativa, é uma protagonista extremamente cativante, inclusive ela é muito bem escrita do ponto de vista de caracterização. Se o anime fosse adaptar o mangá um por um, incluindo as entrevistas, o início de cada capítulo, isso ia quebrar o ritmo da história completamente no anime, tornando os episódios excruciantemente lentos. E adaptar todo o primeiro volume num único episódio de 1h20 acaba ajudando a dizer ao espectador sobre o que é aquela história, pois dificilmente alguém que comprou o primeiro volume não vai ler o primeiro volume até o fim. Enquanto o mangá, o primeiro episódio, a pessoa pode simplesmente dropar no meio. Eu até fiz essa pergunta num post. Quantos de vocês já droparam o anime no primeiro episódio? E quantos de vocês compraram um volume e não leram ele até o final? Diz aí nos comentários, inclusive, se você já não dropou nos 3 primeiros minutos iniciais. Pra Fate Stay Night, eu dei 3 segundos. É muito mais comum você largar um episódio de anime do que um capítulo de mangá. E é isso que eu quero dizer com uma estrutura narrativa estranha. Geralmente o primeiro capítulo de um mangá termina com um ponto de virada que planta uma semente de desejo no personagem, que faz ele querer ir pra frente, que faz o plot ir pra frente. Se forem ver, o primeiro incidente excitante foi quando a Ai aparece grávida no consultório do médico, o que permite ele a conhecer a Ai e planta nele o desejo de fazer um parto seguro para ela, de proteger tanto a carreira dela quanto a família dela com os gêmeos. Porém, essa história é interrompida pelo Stalker. E aqui eu já abro a primeira comparação entre o anime e o mangá, porque o anime fez muito melhor que o mangá. No anime, o doutor está andando no escuro quando é abordado pelo Stalker, em plano americano no contra-plongé, para mostrar que foi pego de surpresa nesse duelo. Porém, quando o Stalker é confrontado, ele foge pro mato, fazendo o doutor seguir ele. Temos um plano contra-plongé das árvores, para mostrar que estamos no meio do mato mesmo, e o doutor correndo sem lanterna ou qualquer tipo de iluminação. Porém, no próximo corte, ele está com a lanterna do celular ligada, aparecendo na beirada de um precipício, encurralado. Ele vira para os lados para procurar o Stalker e BUM! Ele é empurrado por trás e podemos ver de relance o rosto do Stalker. E aí temos um plano geral para mostrar o corpo do doutor caindo do barranco. Eles ainda têm o cuidado para mostrar o corpo batendo contra as pedras. Ele morreu. É o que eu penso depois de ver essa cena. Corvos fazem a tela ficar no escuro absoluto, até que o celular tocando faz surgir uma iluminação, uma transição extremamente inteligente dos storyboards. Porém, a visão do personagem está obscura e podemos ver pequenos flashes do estado dele aos poucos, com cortes rápidos de cena e tela preta. Então, um zoom out estranhíssimo em 3D, mas que funciona, do celular para o plano inteiro do médico. Não é perfeito, mas é eficiente no que ele quer fazer, e tem umas jogadas bem inteligentes ali e interessantes. E no mangá? Como foi? Não vemos o doutor caminhando pela cidade. Ao invés disso, temos apenas um quadro, já do Stalker confrontando o médico num plano médio-longo, levemente em câmera holandesa, mostrando que eles estão em algum tipo de parque, pelo tipo de iluminação e vegetação em volta. Durante o debate, o Stalker foge, e olha que esquisito esse quadro do Stalker fugindo. Temos um plano médio-longo, quase plano americano, do médico se virando para trás, e vemos a sombra do pé do Stalker correndo na direção contrária da leitura. Tipo, o que eles estão fazendo? O Stalker estava por trás do médico, mas ele estava na frente dele antes. E como o pé foi parar nesse ângulo? Parece que o médico foi engolido pelo chão, ou que o cara tá correndo no ar flutuando, além do cara correr para a direção oposta da leitura, o que prejudica a mesma. É só esquisito esse quadro. Depois disso, é bem parecido com o que aconteceu no anime, com a exceção de que nós não vemos a beirada do precipício. E virando a página, vemos o Stalker atrás dele sem o médico ver o rosto. E escuridão. Isso aqui
isso aqui é horrível. A ideia é de dizer que o médico vê tudo no escuro. Mas então, pra que os quadros? E é pra dizer que passou algum tempo? Não está claro isso, e também tem a parte que o celular toca, mas a autora não bota nenhuma onomatopeia do celular tocando. Ou o uso de onomatopeia poderia, além de facilitar a leitura, né, o entendimento, ela também poderia ser usada para guiar o olhar do leitor de uma forma bem mais interessante do que está acontecendo aqui. E tem o problema do último quadro, que se vocês viram meu vídeo de Blue Lock, vocês vão saber exatamente o que eu estou falando. Nem ao menos uma cena do celular tocando, para iluminar até um pouco a cena, para ser um pouco diferente, para a gente ficar antecipando, para a gente querer virar a página. Mas mesmo sem uma preparação boa, a virada de página acaba compensando. Essa splash page é muito boa. O problema é que o penhasco não foi estabelecido, e ele estar contra o muro só não faz sentido? E o celular? Cadê? Tá no bolso? Ele escutou ou o celular estava no modo vibrar? Mesmo se o celular tivesse no modo vibrar, poderia ter onomatopeias de vir no... É só ruim mesmo a forma como a cena foi feita no mangá. E temos mais exemplos disso pelo anime e pelo mangá inteiro. Eu tenho que dar meu braço a torcer e dizer que sim, o anime é melhor que o mangá nesse caso. Crédito total a quem fez os storyboards desse anime, que maravilhosos. Que escolhas inteligentes, interessantes, criativas para montar a cena e para comunicar o que está acontecendo em tela para o espectador. Eu vi muita gente elogiando a animação, mas sinceramente ela não tem nada demais tirando uma cena aqui e ali. O incrível mesmo tá na direção de arte e nos storyboards, na direção desse anime, que contém uma consistência do design de personagens, que foi feito tanto no manga quanto na produção do anime, pela mesma autora, né? Pela mesma artista. Mas que de vez em quando eles quebram um pouco os personagens para ir no mais estilizado, mais artístico, quando a cena pede. Cenas emocionalmente carregadas no mangá, apesar de bem feitas, o anime joga num nível muito acima com o uso da animação, trilha sonora e direção de arte. E isso são escolhas artísticas. Então nesse quesito é uma questão muito mais de opinião do que de técnica mesmo. Apesar de que tanto o mangá quanto o anime têm sim seus problemas técnicos de vez em quando. Como a cena da morte do médico, os gêmeos fingindo serem deuses, dançando no concerto da mãe, e até a cena da Ruby xingando os otakus é melhor no anime, com escolhas muito mais pertinentes que a do mangá. Bom, eu elogiei bastante o anime, mas eu também falei que eles cometeram alguns erros. Bom, qual seria eles? Infelizmente, os episódios sofrem com um problema de roteirização, com exceção do primeiro episódio. O que eu quero dizer com isso? Eles estão adaptando uma história de uma mídia para outra. Isso precisa passar para uma etapa de roteirização. Eles precisam reescrever a história para que ela funcione melhor naquela mídia, na mídia que eles vão utilizar. Eles precisam cuidar quanto tempo as cenas vão durar, como o episódio vai terminar, se vai terminar num gancho ou se não vai. Isso o mesmo acontece com os mangás. Porém, como um episódio geralmente adapta de 2, 3, no máximo 4 capítulos, né, se for realmente muito, não faz sentido ele ter ganchos seguidamente, né, no anime. Por isso que eles precisam terminar num grande gancho. E como eu disse, com exceção do primeiro episódio, que eles adaptaram o primeiro volume, que conta uma história com início, meio e final, e esse final tem um gancho bem grande pro que vai acontecer na história, porque é o prólogo, então uma boa adaptação aí de roteiro, né, uma boa escolha deles fazerem tudo junto. Os outros episódios sofrem com uma falta de gancho, com uma falta de engajamento, com uma falta de completude. Basicamente eu tô dizendo que é esquisito. É exatamente o que eu disse lá na sessão de por que o anime é melhor. O roteiro do mangá é pensado para ser de volume a volume e não de capítulo a capítulo, como ocorre geralmente em mangás semanais, como One Piece, como Naruto, como Jujutsu Kaisen, como Boku no Hero, enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer. Isso causa problemas pro anime que terminam em momentos estranhos. Tipo, no meio de uma frase, no meio de um acontecimento, ou teve um acontecimento que seria perfeito para um gancho, mas eles continuam a cena até algo que não tem nada a ver, e aí eles só terminam, acabou o episódio. Como, por exemplo, o episódio 2, que podia ter acabado com eles indo fazer entrevista na escola e só mostrando a Arimakana, né, a que seria a rival e futura companheira da Ruby, ali de canto, então só a silhueta dela, ou então só a sombra dela passando assim de canto, e aí o Aqua, tipo, não pode ser.
Algo desse tipo, algo pra engajar o espectador. Só que isso não acontece, o que acontece é ela aparece, aí eles se olham, aí ela diz, tu vai participar da escola? Ele não, ela o quê? E aí termina o episódio. De novo, isso é um exemplo. Cada episódio, a partir daí, tem um problema de gancho, com exceção dos capítulos que eles adaptam, que são os finais de volumes. Porque, de novo, o autor tá pensando volume a volume, ao invés de capítulo a capítulo, como ele fazia em Kaguya-sama. Apesar de tudo, o anime continua sendo minha forma favorita de acompanhar a história. Isso que eu já passei o anime no mangá. O mangá é um 7 de 10, com potencial para ser 8 de 10 se ele fosse melhor planejado em seus layouts e na escolha de enquadramentos, de planos. Já o anime eu vou dar um 8 de 10 por consequência das ótimas escolhas artísticas, porém com o péssimo pacing roteirístico que temos aqui. Como podem ver, não é uma diferença muito grande de 7 de 10 para 8 de 10. A história continua sendo muito boa, e até é interessante ver como o anime e o mangá têm problemas completamente opostos. O anime com problema de roteiro, enquanto a maior força do mangá é o roteiro, e o mangá com os problemas artísticos, de escolha de layout e storyboards e tudo mais, sendo que storyboards e a visão artística é o forte do anime. E aí, o que você achou de Oshinoko? Eu adoraria ver o que vocês acharam da minha review nos comentários. Concorda? Discorda? Achou repugnante? Se expresse nos meus comentários, estão convidados inclusive a se expressar diretamente a mim no servidor do Discord. Todos os links estão na descrição, e se você quer xingar os meus trabalhos, os meus mangás, todos os links também estão disponíveis no link abaixo. E se você quer ver algo 10 de 10, eu sugiro este vídeo aqui do lado. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até o fim, obrigado por se inscrever, pelos likes, e lembrem-se, as árvores somos nós.